Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, é só confiar em Deus, no nosso Salvador Jesus Cristo, que tudo vai ficar bem. Meninas, como sempre, estou trazendo uma aulinha hoje aqui. A aulinha tá incrível. Uma aula que tá bombando aí na internet, né, gente? Mas eu vou trazer da minha versão para minhas alunas que querer fazer assim do meu jeitinho. Mas antes de nós começar a nossa aula, que vocês já devem estar imaginando, mas primeiramente vamos agradecer o nosso Criador. Então, primeiramente, muito obrigada, meu Deus. Sou muito grata pela minha vida. Gratidão pela minha saúde. Muito obrigada, meu Deus, pela minha família. Primeiramente, o Senhor. Segundo, a minha família, porque a minha família é a minha base. E eu só tenho a agradecer o nosso Salvador Jesus Cristo por tudo isso que Ele propõe na minha vida, inclusive a minha família, que a minha família é a minha estrutura. E quero agradecer grandiosamente pelas minhas três Maria, que é a Maria Clara, a Maria Helena e a Maria Manuela. Eu sou muito grata, meu Deus, pelas minhas três Maria, que é as minhas netinhas. E sou grata pelo privilégio que o Senhor me dá, saúde, para cada dia eu acordar e agradecer a Deus e saber que eu estou aqui para acompanhar o crescimento das minhas três Maria. Então, muito obrigada, meu Deus. Sou muito grata pelo dom, o talento, a sabedoria e a oportunidade que o Senhor me dá, que eu posso estar compartilhando dos meus conhecimentos com vocês, minhas amadas. Então, eu falo para vocês, primeiramente, confia em Deus, porque é Ele que dá... Ai, gente, desculpa. Porque é o nosso Salvador Jesus Cristo que dá a capacidade para cada uma de nós. Ele deu para mim e deu para você também. Se você não descobriu ainda o seu dom, o seu talento, venha para cá que nós descobrimos junto. Porque o Ateliê WJ, a professora Geni está aqui para te ajudar. Então, confia em Deus primeiramente. Sou muito grata a cada uma de vocês. E quero dizer para vocês que está caindo de paraquedas, cai balão, cai aqui ó, no Ateliê WJ, que aqui tem muita coisinha, muita fofurice para nós fazer juntinha. Então vem pra cá. Gente, desculpa o barulho, que sempre que eu vou gravar o carro do anúncio passa. Eu não dou pausa nos meus vídeos, porque todo mundo precisa trabalhar, né? Então, se o carro do anúncio passa na hora da minha gravação, Deus abençoa eles assim como está nos abençoando, não é verdade? Então, meninas, hoje eu vou fazer aqui, na minha versão Ateliê WJ, está trazendo para você o nosso famoso Bob Good. O meu Bob Good, eu fiz o meu molde, do meu jeito. Mas eu quero dizer para vocês que não tem muita diferença dos demais. Porque, gente, o corpinho do Bob Good é único. A orelhinha, o rostinho, enfim, gente. A gente pode mudar alguma coisa, tamanho, decoração, mas o Bob Good é único, não é verdade? E eu trouxe aqui na minha versão, do jeitinho que eu gosto de trabalhar e gosto de passar para vocês. E já quero dizer para vocês que o molde do Bob Good, que vocês querem adquirir aqui comigo para fazer do jeitinho que eu fiz, é apenas R$10, gente. Porque eu desenhei o meu e fiz do meu jeitinho. Você também aí pode desenhar o seu. Mas se você querer fazer do jeito que do meu aqui, o tamanho e tudo, e querer adquirir o moldes,
está em PDF por apenas R$ 10. É só entrar em contato. O contato para vocês adquirir tanto as peças prontas como os moldes aqui do Ateliê WJ é o 11 989 520847. Vai ficar aí abaixo do vídeo, tá? E na descrição o WhatsApp. Meus amores, eu só não posso atender ligações, mas vocês mandam mensagem que assim que eu puder, eu respondo vocês. E o molde do Bobbie Good, nós faz o Bobbie Good. No meu molde vai o molde da bolsinha, o do ursinho e o molde da nossa peça, né? Do nosso personagem. Com o mesmo molde, você faz o cachorrinho. O que vai mudar no cachorrinho é as manchinhas, a florzinha e a orelhinha, que a orelhinha do cachorrinho, ela é reta. A orelhinha do nosso outro bichinho, ela tem umas ondinhas. É só isso que vai mudar. A montagem, a forma de fazer, é da mesmo jeito que eu vou passar aqui com essa peça. E quero dizer para vocês que tá vindo uma novidade aqui, Ateliê WJ, com a versão, criação aqui do Ateliê com o meu Bobbie Good. Eu vou trazer uma turminha, versão Ateliê WJ, novidade. Aguarda que vai chegar aí para vocês. Eu já estou desenhando, eu já estou criando, tá? Quando eu falo criar, gente, eu não tenho criação própria. Nenhuma tem. Nós pega a inspiração de uma peça de outra e nós monta o nosso. O meu, como que eu fiz o meu molde? A minha botinha do meu Bobbie Good, eu peguei a minha botinha do meu Papai Noel. O bracinho do meu Bobbie Good, eu fiz com o bracinho da minha ursinha Manu. O meu ursinho da bolsinha, eu fiz com o molde da minha naninha. Então, você cria, você imagina e você monta o seu personagem com o seu estilo, tá? Então, quem querer fazer igual o meu e já adquiriu o molde pronto, que é bem mais fácil e bem mais rápido, entre em contato comigo. Por apenas R$ 10, gente. Quando eu falo apenas R$ 10, eu cobro esse valor, gente, é praticamente uma ajuda para estar trazendo as aulas aqui, porque cada aula a gente tem um custo, não só eu, como todas as minhas colegas, tá bom? Então, vamos deixar de tanta conversa e vamos para o que interessa, ok? Vamos fazer o nosso Bobbie Good. Vou ensinar na minha versão, então vem comigo! Vamos que vamos e bora que bora. Deixa eu baixar aqui a câmera, né? Que agora nós precisamos focar aqui na máquina, porque a explicação vai vir aqui. Então, para nós começar a fazer o nosso Bobbie Good, primeiramente, o molde, como eu falei para vocês, eu desenhei o meu, tá? Do meu jeito. E quem querer estar adquirindo, vai estar em PDF por apenas R$ 10. É só estar entrando em contato comigo. Mas eu já quero pedir para vocês que não são inscritas no canal, sentiu o desejo de se inscrever, se inscreve no canal para estar ajudando aqui o canal a crescer. Compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas. Deixa o joinha de vocês que faz toda a diferença. Ativa o sininho das notificações. E também vamos hypar, gente, porque agora tem o hypar. Então, o hypar é para estar nos ajudando. Então, vamos ajudar. Então, vamos lá. O que eu fiz? Peguei o meu molde, coloquei em cima do meu tecido. Qual tecido você está usando, Geni? Eu estou usando o Microsoft. Porque o Microsoft, vou baixar mais, né, gente? Vocês têm que focar aqui, não é em mim. O Microsoft é um tecido muito gostoso para trabalhar com bichinho. Primeiro, é um tecido antialérgico e esses bichinhos, tanto para decorar como para a criança brincar, que de alguma forma a criança vai estar pegando nele, é legal você trabalhar com um tecido antialérgico. E o Microsoft é super bacana para
todas finalidade de peças infantil. Mas você pode trabalhar com soft, com microsoft, com o Velboa, pode trabalhar com o plush, pode trabalhar com o tecido tricoline. Só que se você for trabalhar com o tricoline, o seu bichinho vai ficar mais magrinho, não vai ficar aquela fofura. Quando eu falo fofura, de você pegar e sentir fofinho, tá? Mas dá para fazer também. Isso aí, vocês podem estar usando a criatividade de vocês. Muitas meninas estão fazendo no feltro. Essas peças é mais para decorar. Agora, quando é uma peça que vai na mão da criança, usa um tecido mais bacana e um tecido apropriado para a criança. Que nem o microsoft, o soft, o plush, tudo isso é um tecido que vai agregar valor também no seu trabalho. Então, coloquei o meu molde aqui, ó, peguei o meu Microsoft direito com direito, né? Lembrando que vocês têm que trabalhar na direção do tecido. Aqui tá a auléria do meu tecido, na direção assim, gente, tá? Eu não coloco ela assim, porque se eu colocar desta forma, ela vai só esticar para o lado, vai engordar e a peça vai ficar pequena, tá? Então, nós trabalhamos no fio do tecido. O que que é o fio do tecido? A auléria do tecido na direção, acho que isso aqui é a horizontal, porque acho que a vertical é assim, né, gente? Vamos dizer a linguagem do baiano, né? Na direção, no comprimento do tecido, na altura. Então, eu deixo a minha auléria na altura e boto o meu molde. Risquei o meu molde e costurei em cima do risco, deixando a abertura no pescoço, a abertura nas perninhas. Eu já trouxe algumas peças adiantadas, porque eu vou mais explicar para vocês, tá? Mas essa parte aqui é necessário eu explicar. Então, o que que eu faço? Vou refilar. Ai, Geni, eu não posso riscar e cortar e costurar? Pode, mas eu gosto de trabalhar assim. A maioria das minhas peças eu risco, costuro em cima do risco, depois eu venho refilando. Gente, o Bobbie Good tá bombando, gente. O Dia das Crianças está chegando. E é um personagem que não só é criança não, viu? Os adultos estão se apaixonando. Eu mesmo vou te falar. Eu acho que eu tô chegando até um pouquinho tarde com o meu Bobbie Good, mas não é tarde pra gente fazer as nossas peças, né? Eu tô apaixonada com ele. Então, vamos lá. Costurei e refilei. Não vou desvirar agora. Vou reservar aqui o corpinho e vamos pro pezinho. Eu vou, gente, fazer só um para mim explicar para vocês. Ó, aqui tá a botinha. O que que eu fiz? Dobrei o meu Microsoft direito com direito. Essa parte da botinha, a parte de trás, eu deixo na dobra do tecido. Eu não gosto de passar costura aqui, mas não tem problema se seu tecido você for aproveitar muitos outros, depende da forma o tamanho do seu tecido, você pode costurar. Só que aqui eu dobrei o meu tecido, peguei a minha botinha, o molde do meu sapatinho, coloquei aqui na dobra do tecido e risquei, tá? Então, esse é o molde da botinha. O que que eu fiz? Eu costurei só aqui na frente, tá? Já costurei, já refilei. Só costurei aqui na frente. Lembrando que todas as costuras, retrocesso no início e retrocesso no final. Costurei aqui a minha botinha, o que que eu vou fazer? Aqui eu vou dar um pique só para me marcar aqui. Agora aqui o que que eu vou fazer? Presta atenção. Vou pegar aqui o corpinho, vou pegar aqui o meu corpinho, vou desvirar a minha botinha, fiz aqui a marcação. Vou pegar aqui a perninha, ó, costura com costura, vou vir aqui, ó, vou colocar costura com costura e vou fazer uma marcação. Pode ser um piquezinho, gente, pequenininho, tá? Não corta muito, não. E fiz aqui a marcação, ó, pique com pique aqui. Lembrando que para mim fazer a marcação, eu coloco aqui, ó, costura com costura, tá? Aí tá aqui o pique. Na mesma coisa você vai fazer com essa.
Vou pegar aqui a botinha. Esse lado aqui não precisa você fazer o pix, porque já tem a sua costura. A botinha, ela tá pelo lado direito, tá, gente? A botinha do lado direito. O que que eu vou fazer? Vou pegar minha botinha, vou encaixar aqui dentro do pezinho, dentro da perninha. A minha peça não tá virada ao direito ainda, tá bom? Venho aqui e encaixo aqui. Vou pegar aqui a minha costura e colocar aqui no meu primeiro pix, tá? Posso alfinetar? Pode. Posso colocar grampinho? Pode. Vou colocar aqui só para vocês terem uma noção, tá bom? Venho aqui, ó. Vou colocando meus grampinhos. Ó, deu certinho, tá, gente? Se vocês adquirir o molde, fazer a modelagem certinha, não dá nada errado. A costura bate toda certinha, tá bom? Ó, desse jeito aqui. Alfinetei aqui, né? Coloquei os meus grampinhos. Agora eu vou costurar. Eu gosto de começar a minha costura daqui, da união da costura aqui pro primeiro pix, tá? Então, o que que eu vou fazer? Venho aqui. É muito fácil, gente, de fazer o Bobbie Good. Ele não é uma peça muito difícil. Ó, retrocesso. E vou costurando a voltinha todinha. Essa é a forma que eu tô fazendo o meu Bobbie Good. Muito fácil de fazer e tô passando para vocês. Lembrando que se vocês tiver uma forma, um jeito mais fácil, usa a sua criatividade. Mas eu acredito que esse jeito que eu estou passando aqui para você é único. Para costurar, tá, gente? Vou vir aqui com minha outra solinha. Como eu vou colocar a solinha para vocês verem, eu preciso fazer essas duas perninhas aqui. Faço aqui a marcação. Venho aqui do mesmo jeito aqui com a minha botinha por o lado direito. Olha bem para não ficar uma botinha para um lado, outra para outra, gente. Que a costura da botinha é na frente do pezinho do Bobbie Good. Venho aqui, encaixo novamente. Coloco os alfinetes ou os grampinhos. Mas nesse aqui eu não vou colocar nada. Já vou vir, já vou passar a costurinha que eu já mostrei no outro para vocês. Para nós adiantar, para o vídeo não ficar longo, cansativo, né? Porque ele é rapidinho para fazer. Mas aqui na aulinha, como tem bastante explicação, pode ser que fica cansativo. E as minhas aulas eu não dou corte, como vocês aí já sabem. Gostaria que vocês assistissem a aulinha até o final, principalmente aquelas que adquirir o molde e for fazer igual o meu. Então, venho aqui, ó, costurado, vou desvirar a minha peça, tá? Desvirei. Desvirei aqui a minha peça, ó, tá vendo? Os dois pezinhos, a costura ficou pra frente, tá, gente? Ó, ficando assim. Agora, antes de eu colocar a solinha, o que que eu faço? Eu fiz aqui uma Polônia. O que que eu fiz? Eu cortei aqui uma faixa e só costurei aqui do lado. Porque é esse acabamento aqui, tá? Pra ficar um acabamento bem bonitinho na botinha. Isso aqui é igual você colocar a Polônia nas bonequinhas. Eu uso a Polônia até nas minhas galinhas, que eu acho que fica assim um charme. Então, isso aqui é uma faixa. Vou colocar meu Bobbie Good aqui em pezinho para não cair. Cortei aqui a minha faixa, no molde vai todas as medidas. Fechei aqui e vou desvirar, ó. Aqui eu dobro assim, gente. Só fazendo isso, ó. Dobro uma partinha aqui e dobro a outra. Ó, desta forma. Isso aqui você tem que colocar na perninha antes de você colocar a solinha, ok? Fiz isso aqui, ó, vou encaixar a minha Polônia aqui. Pronto, só isso, e deixei aqui. Agora, o que que eu faço? Eu vou pegar aqui a minha solinha, tá?
Esse a minha aqui, gente, eu uso esse papelão. Eu tenho esse papelão aqui, que ele é quasemente um MDF. Mas quem não tiver esse papelão aqui, você pode estar usando o papel cartão, você pode estar usando uma capa de caderno ou qualquer papelão de caixa, tá? Você vai cortar a solinha, tá? Que o molde da solinha vai aí pra você. Deixa eu ver onde é que tá o molde aqui da solinha pra mim lhe mostrar. Gente, não sei nem cadê o molde da solinha. Mas é isso aqui, gente. A solinha, o molde vai lá, você vai riscar em cima do papelão, vai recortar. Nós precisamos de 4 solinhas. Se você for fazer no papelão, se o seu papelão for um papelão mais mole, você vai cortar umas 2 solinhas, vai passar cola quente, vai colar um papelão no outro que vai ficar firme, tá? Agora, esse meu aqui não precisa porque é um papelão já duro. É tipo MDF. O que eu vou fazer? Vou fazer aqui uma marcação no meio da solinha. Na frente e atrás, no calcanhar. Agora aqui, na frente do pezinho, eu não preciso marcar, que eu já tenho a minha costura. Aí eu ponho aqui, ó, bem retinho aqui. E faço um piquezinho aqui, na parte de trás. Eu venho com a minha solinha e eu encaixo aqui. Gente, eu trabalho dessa forma. Se você achar dificuldade, você faz um alinhavo e encaixa. Mas eu acredito que todos vocês conseguem fazer isso aqui, ó. Encaixa a solinha. Ó, eu encaixo a minha solinha aqui. É muito bom trabalhar com o tecido que tem elastano, que nem o soft, o microsoft, que é o que eu tô trabalhando aqui. Tem que ser um tecido para ficar assim, um tecido, gente, que tem um pouco de elastano. Se for o algodão cru ou se for um tecido que não tem elastano, vocês vão ter um pouco de dificuldade aqui na solinha, mas vai dar certo também. Ó, coloco aqui assim, desse jeito, ó, tá tudo certinho aqui. O que que eu faço? Eu seguro aqui, ó, eu abraço aqui a minha solinha, seguro. Venho com a minha cola quente e passo aqui por dentro. Ó, gente, é muito fácil de fazer, tá? Passo a cola aqui por dentro. Passei a cola, vou só ajeitando isso aqui, ó. Tá vendo? Então, a minha primeira solinha já tá aqui pronto. Aí depois a gente vai encher, tá bom? Deu para entender? Gente, faça desse jeitinho que vocês não vai ter dificuldade. Então, fiz isso aqui, vou fazer nas duas. Claro, eu já trouxe uma peça adiantada, só quis ensinar essa parte aqui para vocês. Fiz isso aqui, fiz as duas solinhas. Agora, eu vou encher toda a minha peça, enchendo por aqui. Então, depois dela toda cheia, ela vai ficar assim, ó. Já trouxe uma cheia para adiantar. Ó, tá vendo? Mesmo jeitinho. Esse aqui eu já coloquei o acabamento. Vou fazer depois o acabamento para vocês verem. Então, fiz isso aqui. Aqui, ó, o que que eu falei para vocês, ó. Tá vendo? Ó, aquela tirinha. É só para vocês dar um acabamento aqui, que fica muito bonitinho. Depois da pecinha cheia, você só vai arrumar essa faixinha aqui. Olha que fofura. Então, esse aqui foi o primeiro passo. Ok? Até aí tudo bem? Agora, nós vai fazer a cabeça do nosso Bob Good. Vamos lá. A cabeça. A parte de trás, ela tem pence na parte de cima e na parte de baixo do pescocinho. A parte da frente da cabecinha, ela só tem pence na parte de baixo. Então, vamos lá. Peguei aqui é a parte de cima da cabecinha. Risco aqui no Microsoft e recorto. Esse aqui, ó, eu risco, corto em cima do risco. A parte de trás e a frente da cabecinha, ok? Agora, o que que eu vou fazer? Primeiro, nós vai fechar as pence. Junta aqui, ó, pence com pence. Ó, junto
aqui e passa a costurinha. Isso nós vai fazer em todas as pence. Lembrando do retrocesso, ó. Retrocesso e retrocesso. Então, vamos fechar as pence. Eu espero, gente, que vocês tenham paciência para assistir a aulinha. Deixa lá o joinha de vocês, deixa um comentário o que você está achando do Bobbie Good aqui do Ateliê WJ. Lembrando que o Dia das Crianças está aproximando e o Bobbie Good e é a mesma coisa de quando saiu o nosso Stitch, que o Stitch até hoje faz sucesso, gente. Então não deixa de fazer o Bobbie Good. Fechei aqui as pence da parte de trás da cabecinha. Agora vamos fechar aqui da frente. Gente, eu tô ensinando aqui do meu jeitinho, tá? Eu não podia deixar de trazer o Bobbie Good aqui para vocês. Lembrando que eu tô fazendo aqui uma coleção do meu jeito, usando a minha criatividade com algumas inspiração do Bobbie Good. Ó, marca aqui o meio, aqui na parte da frente, ó. Coloco bem certinho aqui, ó, pence com pence, ó, como tá todo certinho, tá? Marca aqui, ó, o meio fazendo um piques. Aqui, a parte de baixo, que é a pence maior. A parte de cima, a pence é menorzinha. Vou colocar aqui também, ó, unindo aqui costura com costura. E venho aqui nesse meinho e faço um piquezinho. Agora eu vou fechar a cabecinha. Por que esse piques? Para ficar bem certinho a nossa cabecinha. Venho aqui, ó, coloca aqui, ó, piques com piques. Posso estar alfinetando? Pode. Ó, posso alfinetar. Ou posso colocar os grampinhos. Posso costurar direto, se você tem habilidade na máquina de costura, já costura. Porque, ó, bate toda certinha, tá? Ó. Põe aqui os grampinhos. Lembrando que a aula vai ficar um pouquinho estendida por esses motivos de explicações. Coloquei os grampinhos. Posso começar daqui? Não aconselho. Eu gosto de começar aqui do topo. Como que eu faço? Costuro do topinho da cabeça pra cá, depois eu volto, costuro o outro lado. Por quê? Se o tecido esticar alguma pontinha, vai sair a diferença na parte de baixo. Então, aqui em cima vai ficar tudo perfeitinho, ok? Venho aqui, faço um retrocesso e vamos costurando. Gosto de costurar com um pontinho mais apertado, mas não precisa ser muito. Você coloca a linha uma cor clara, porque quando você encher essa cabecinha aqui, ó, retrocesso, não vai aparecer nada de ponto, ó. Costurei do meio para um lado, agora eu vou costurar o outro lado do meio para baixo, tá? Sempre eu gosto de fazer cabecinha de bichinho desta forma. Até as cabecinhas das minhas bonecas, dependendo do material que você usa. Porque a malha, gente, ela sempre dá uma esticadinha. Isso é normal. E se acontecer isso, vai ficar aqui na parte de baixo. Retrocesso. Mas olha, bateu tudo certinho. Ó, você tá vendo que até as pences aqui, ó, bateu tudo certinho. Se você fazer o risco todo certinho, não tem como dar errado, nem ficar torto nada. Bateu tudo certinho. Agora eu vou desvirar aqui a minha
cabecinha do meu Bobbie Good. Já vou encher, gente, porque para adiantar aqui o nosso trabalho, tá? Vou fazendo por parte, explicando e já finalizando. Porque quando nós terminar, nós já fez tudo. Porque como eu já falei, né? Vocês sabem que meus vídeos não tem corte, então tem que ser desta forma. E, ai, professora, mas isso é fácil, eu sei encher a minha peça. Beleza. Mas as iniciantes não sabem. E a forma de eu trabalhar é desse jeito. Ó, eu gosto de abrir o meu plumante, tá, gente? Para não ficar cheio de bolinha, cheio de celulite, né? A cabecinha eu gosto de encher bastante, tá, gente? Para ficar bem cheia essa cabecinha. Abro bem o meu plumante. E vamos de Bobbie Good, gente. Vamos encher bem essa cabecinha. Para ficar bem redondinha, bem bonitinha. O que que acontece nas nossas peças? Acabamento, gente. Tudo isso faz muita diferença. Ó, como já vai dando forminha no nosso Bobbie Good. Gente, eu tô apaixonada com essa brincadeira. Lembrando que eu estou trabalhando já também com as peças natalinas, tá, gente? Já tem muita coisa. Quem querer tá adquirindo as peças, é só tá chamando no WhatsApp, tá? Tá na hora de começar, gente, a adquirir também as peças natalinas. Por quê? Para dar tempo chegar, né, gente? Quem querer tá adquirindo os Bobbie Good aqui do Ateliê WJ também, para estar presenteando a Dia das Crianças. Já tá na hora de começar a mandar as mensagens, tá fazendo a sua comprinha, para as peças chegar a tempo, para no dia você só presentear a pessoa querida aí, as crianças, o sobrinho, os netos, enfim, gente. Ou os adultos, tá? Eu acredito que todos os adultos que receber um Bobbie Good, eu queria dar um para minha avó. É um ótimo presente, tá? E uma ótima sugestão aí para você estar presenteando a sua avó. Eu faço Bobbie Good, eu faço muitas peças, eu trabalho com boneca. Mas se eu ganho uma boneca de presente ou qualquer outro bichinho, eu vou ficar feliz quanto. Então tá aqui a cabecinha prontinha. Vamos reservar. E vamos dar início, gente. Por isso que eu já trouxe o corpinho cheio para dar uma adiantada. Cabecinha pronta. Vamos reservar ela ali. Agora, os bracinhos. Os bracinhos. Cortei, risquei. Risquei no Microsoft. E já costurei e recortei. Vou só explicar. A orelhinha também. Risquei as minhas duas orelhinhas. Costurando, respeitando as minhas ondinhas e já refilei. Agora vamos lá. Para mim desvirar, eu coloco assim, ó, de parzinho, tá? Coloco desta forma, porque eu preciso que eu vou fazer uma abertura aqui, para na hora que eu encaixar no corpinho, essa abertura, ela ficar para dentro, para o corpinho. Presta atenção nesse detalhe, tá bom? Isso é muito importante. Então, coloquei aqui, ó, o bracinho. A parte da mãozinha é a parte mais larguinha. Esse é arredondado mais larguinho. O ombrinho, essa parte mais estreitinha. Ó, o molde tá vendo? A parte da mãozinha e a parte do ombrinho. Coloquei espelhado. Agora, ó, vou pegar uma das partes aqui. Cuidado para você não abrir as duas, para não ficar com abertura para fora. Venho aqui, ó, tá vendo que ela tem a curvinha? Coloca assim, ó, de parzinho. Se você achar dificuldade assim, coloca assim, ó. Aí você vem aqui, faz um risquinho aqui, uma marcação, para você, ó. Antes de abrir, você faz uma marcação aqui e faz uma marcação aqui, que quando você abrir vai ficar certinho, tá? Então, tem esses dois jeitinhos. Eu gosto muito de colocar espelhado. Ó, fiz aqui o pix.
Não precisa ser um, uma abertura muito grande, porque o soft ele dá uma esticadinha. Agora venho aqui, ó, desviro o meu bracinho. Ó, desvirei o bracinho, vou desvirar o outro. E já vou encher aqui esse bracinho também. Pra na hora que a gente for pra montagem, ser bem mais rápido, né, gente? Se eu tivesse aqui um ajudante, eu já tinha explicado aqui, a pessoa aí já estava enchendo o bracinho, já ia adiantar. Mas aqui eu trabalho sozinho. O meu ajudante mesmo é o nosso Salvador Jesus Cristo. E eu sou feliz por eu ter ele para me auxiliar. Não precisa equipe melhor na nossa vida do que o nosso Salvador Jesus Cristo. Trabalha dessa forma, confiante, que tudo dá certo. Não tem como dar errado. Não é difícil, não é trabalhoso, é gostoso. O artesanato veio para nos ajudar tanto na nossa mente, como na nossa renda, né, gente? No nosso bolso. Eu vivo do artesanato, mas eu vou falar para vocês, me faz muito bem para o meu dia a dia, para o meu bem-estar, para a alegria da minha alma, porque o artesanato traz tudo isso para a gente. Além de te favorecer na sua renda, se você faz por hobby, se você faz só para presentear, ou se você faz como eu, que é o meu trabalho, é a minha profissão, é a minha arte e eu vivo dele. Então, eu só tenho a agradecer a Deus. Bracinho cheio, aberturinha para dentro na hora que eu colocar no corpinho. Bracinho pronto, vamos reservar a orelhinha do mesmo jeito. O que que eu vou fazer? Espelhei a minha orelhinha, posso colocar assim. A orelhinha tem o ladinho mais fino que vai ficar para cima. Faça aqui uma abertura, ó, faça aqui a minha marcação. Agora eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz com o bracinho. Pega um paninho assim, gente. Cuidado para vocês não cortar os dois tecidinhos. Porque se cortar os dois tecidinhos, aí vai ter que fazer outra, né? Porque não tem como colocar um negócio com defeitinho, né, gente? Vamos desvirar. Arrumar as costurinhas. Quem achar a aula cansativa pode estar pulando as partes, adiantando a aula, só que aí vai perder muita coisa, né? Vamos encher a orelhinha, mesmo jeitinho. Olha as ondinhas, o do cachorrinho, a orelhinha é retinha, não tem essas ondinhas. É só a diferença. Do jeito que eu tô ensinando esse daqui, gente, o cachorrinho é do mesmo jeito, tá? A forma de montar tudo desse mesmo jeitinho. A única diferença é as manchinhas. Se querer fazer as manchinhas igual o meu, vai ficar a foto aí, vocês vão olhando e vai fazendo. Mas as manchinhas vocês podem fazer do jeitinho que vocês acharem melhor. Enchi uma orelhinha, vamos encher a outra.
Se vocês ajudar o ateliê a crescer em breve, possa ser que eu tenha uma equipe aqui para adiantar o trabalhinho aqui, as aulas ser mais rápida para vocês. Aí depende de vocês, tá bom? Se vocês gostam da aula da professora Geni e quer dar uma força para ela, faça isso. Vamos compartilhar bastante, vamos assistir as aulas, vamos interagir, que aí o canal cresce e o canal crescendo vai beneficiar a todas vocês. Orelhinha cheia, orelhinha pronta, vamos reservar. Agora, o que nós vai fazer? Agora nós vai fazer a bolsinha. A bolsinha? É, vamos fazer a bolsinha. A bolsinha, vocês vão receber o molde assim também, ó. Aqui é o molde da aba. E aqui é o molde da bolsinha. Você pode fazer ela inteira, como eu vou ensinar aqui, que é bem mais prática. Ou vocês podem costurar duas partes e colocar forro, né? Uma por dentro da outra. Mas essa eu vou ensinar desse jeito aqui, que vai ser uma facilidade para vocês. Peguei aqui o meu soft direito com direito. Peguei aqui, ó. Risquei aqui a minha bolsinha de um lado, tombei aqui pro outro lado e risquei. Então, risquei junto as duas bolsinhas, tá? Aqui vai ser direito e forro já tudo embutido. Presta atenção. Risquei de um lado, tombei o meu molde e risquei do outro. Então, ficando desta forma. A bolsinha. A aba é só uma vez. Coloquei direito com direito e risquei. Recortei aqui em cima do risco. Deixei aqui uma margenzinha, mas a margenzinha de costura. Mas se cortar em cima do risco, vai dar certo do mesmo jeito. Agora, o que eu vou fazer aqui? Vamos costurar a nossa bolsinha. Tô seguindo aqui o meu risco, as minhas marcações. Se você tiver etiqueta, agora você coloca a sua etiqueta. Eu mandei fazer essas etiquetas, eu amei, gente. Essa daqui é no algodão cru. Eu amei essas etiquetas aqui. Eu não sei, não vou deixar. Eu peguei lá no TikTok, tá? Vocês entram lá no TikTok, ó, pelo amor de Deus. Vocês vai lá na Shopee. Eu entrei lá na Shopee e lá tem muitas pessoas que faz a etiqueta. E eu gostei muito dessa aqui do algodão cru, tá? Eu fiz por lá. Na Shopee, eu falei TikTok, gente, pelo amor de Jesus. Ó, vou pegar aqui, vou dobrar aqui a minha etiqueta. E agora, tá? É a hora de vocês colocar. Se for essa etiqueta de costurar. Se for aquela etiquetinha que você cola, depois da peça pronta você faz, tá bom? Ó, vou vir aqui e vou colocar a minha etiquetinha aqui. E fechei toda, gente, tá? Tá toda fechadinha. Mesma coisa, vou fazer aqui na aba. Retrocesso. Fechei toda também. Passei a costura toda. Agora aqui, ó, vou pegar um tecido. Vou fazer um cortezinho aqui pra mim desvirar. Gente, o acabamento dessas peças fica perfeito, gente, tá? Arruma a costurinha. Ó. Bem bonitinha. Agora eu vou passar
uma costura aqui de um meio pezinho de máquina, só para ficar bem bonitinha, tá? Se você tiver aquela máquina, se você trabalhar com a máquina doméstica, você querer passar essa costurinha aqui com pontinho decorativo, vai ficar um luxo, gente. Usa a criatividade de vocês aí e faça coisas lindas. Qualquer coisa que qualquer detalhe a mais, qualquer detalhinho, agrega valor e fica uma coisa diferente, tá, gente? Às vezes a peça pode ser simplesinha, mas o que vai agregar os valores é as decorações, é o acabamento bem feito, ó, ficando assim. Agora aqui do mesmo jeito, essa parte aqui que tá a minha etiqueta, eu vou vir aqui nessa parte aqui, ó, embaixo, e vou abrir aqui, ó. Tem que ser bem baixo aqui, ó, bem perto da costura. Aqui, ó, eu fiz a minha abertura, 2 dedinhos da costura pra cima, eu fiz aqui a minha abertura. Porque isso aqui vai ficar pra dentro, tá, gente? Vocês vão entender agora. Aí você vai dizer, ah, eu vou fazer desta forma, porque é bem mais fácil do que vocês fazer costurar 2 vezes e tá embutindo, tá? Olha isso aqui. Ai, Pro, ficou assim, e agora? Como que isso aqui vai virar uma bolsinha? Ó, a abertura tá aqui, né? Você vai pegar, ó, vai dobrar para dentro. A abertura ficou lá dentro. Olha a sua bolsinha. Olha isso. Que fácil e que linda que ficou. Cortar aqui os fiozinhos. Deu para entender? Ó, vou mostrar aqui de novo. Fizemos a abertura e desviramos a nossa peça. Então, ficou assim. Ficou desse jeito. Vou pegar aqui, ó. Vou fazer, separo aqui, ó. E coloco essa parte aqui pra dentro. A parte que vai pra dentro é aonde nós fez a nossa abertura. E tá a nossa bolsinha pronta. Gente, olha aqui tudo. Agora aqui, ó, a gente vem e coloca a abinha. Eu vou fazer colada, você pode fazer da forma que você achar melhor. A alça, o que que eu fiz? Cortei aqui a minha faixa, que vai lá, esse tamanho da minha alça e a largura vai lá no molde, vai explicando. Eu passei uma costura reta aqui. Agora eu vou desvirar. Ai, quase que cai o meu bichinho. Não cai, meu Bob Good. Fica aqui, menino. Vou pegar aqui o meu desvira, o enchedor de boneca ou qualquer um cabo de pincel. Enfim, gente. E só vou desvirar aqui. Desvirei. Desvirei aqui, vou pegar essa costura e vou trazer aqui pro meio, ó. Vou colocar essa costura aqui no meio. Por quê? Eu quero passar uma costurinha de um lado e do outro, para ficar um acabamento bonito. Então, essa primeira costura aqui, que foi a que eu fechei, eu jogo aqui pro meio, tá? Aí eu venho aqui, ó. Faço um retrocesso. Passei uma costurinha de um lado e vou passar do outro. Pronto. Passei a costurinha, vou vir aqui de um lado, aqui na minha costura, coloco a alcinha e vou passar uma costura a volta todinha. Essa costurinha que eu vou passar aqui a volta todinha já vai dar um acabamento. Já vou explicar aqui pra você.
costuro um lado da alça. A outra eu vou deixar solta, porque a outra, quando eu colocar no corpinho, eu colo, tá? Então, fiz isso aqui, ó, ficou assim. Costurei só de um lado. Agora, eu venho aqui, ó, e vou colar a minha abinha aqui, ó. Abertura para baixo, gente. Presta bem atenção nesses detalhinhos. Passa aqui a cola, só aqui em cima, ó. E venho aqui, passo um pouquinho aqui na volta de onde eu fiz a abertura. Venho aqui e colo aqui. Ficando assim a nossa bolsinha. Ah, eu quero um detalhinho na minha bolsa. Aqui você pode colocar um botãozinho, você pode colocar uma florzinha de fuxico. Usa a criatividade. Eu vou colar essa aqui, que é esses botãozinhos de margarita, tá? Passa a minha colinha aqui. E vou colar aqui na aba da minha bolsinha. Olha o luxo. Essa parte vai ficar aberta que na hora que eu colocar lá no corpinho vocês vão entender. Bolsinha pronta, vamos reservar. Agora vamos para o nosso ursinho que vai na nossa bolsinha. O que que eu fiz? Esse molde aqui é um molde de uma naninha, tá, gente? É o molde da naninha. Se você for fazer a naninha, você vai usar só o bracinho e a cabecinha. O corpinho não vai na naninha. Então, aqui, ó, corpinho, cabecinha e bracinho. Risquei e costurei. Lembrando que com esse molde você pode fazer naninha. Quando você for fazer a naninha, você só vai usar a cabecinha e o bracinho. O corpinho não vai na naninha, tá? Você pode fazer lembrancinha de maternidade com esse ursinho que vai ficar lindo. Você pode fazer o kit, naninha e as lembrancinhas. Gente, fica lindo. Então, coloquei aqui, risquei, tá? Vou refilar. Isso, gente, é para minhas alunas que tá iniciando, que quer aprender juntinho comigo, que quer fazer do jeitinho que eu tô fazendo. Eu sei que a aula vai ficar um pouco estendida, mas se você tiver paciência, você vai conseguir. Tudo é paciência, gente. Ai, a aula ficou tão longa. Gente, eu tenho assistido aula de mais de hora, de 2 horas. E sou feliz por isso. Porque é desta forma que eu aprendo, que eu me dedico o meu trabalho. Isso se chama paciência, dedicação e força de vontade de aprender. Vou desvirar. Já vou estar enchendo a minha pecinha. Corpinho. Aqui no meio, vou fazer a abertura para desvirar o bracinho. O bracinho não enche tudo. Só enche aqui a mãozinha aqui, ó. Aqui o meio eu deixo sem enchimento. Tá vendo? Deixando aqui, ó, sem enchimento aqui no meio. Bracinho pronto, corpinho pronto. Vamos fazer uma abertura bem aqui, rente à costura. Pra nós desvirar a cabecinha. Orelhinha já é tudo costurada junto.
ficando assim. Agora nós vai passar uma costurinha na diagonal aqui, em uma orelhinha e na outra. Antes de encher, tá? Retrocesso. Aí a orelhinha você decide, se você quer maior ou menor. Passei a costurinha, agora vou encher a cabecinha. Eu acho que agora nós vamos trabalhar com a montagem. E até então, pecinhas todas prontas, todas costuradas, todas finalizadas. Olha, a cabecinha ficando assim. Agora vamos lá. O que que eu vou fazer aqui? Vou pegar aqui a minha linha. Você pode estar usando... eu vou marcar para vocês verem, né, gente? Eu já ia fazer do jeito que eu faço, ó. O rostinho. Eu venho aqui, eu faço um pinguinho aqui, que é os olhinhos. Desço aqui, ó, um risquinho aqui, que é a boquinha. Tá? Com a linha mesmo, linha e agulha. Eu venho aqui, ó, dou uns pontinhos aqui, pra mim fazer os olhinhos. Pode estar usando aquela pérola pequenininha. Eu já prefiro fazer desta forma. Ó, dou 3 pontinhos aqui, significa tô bordando o olhinho. Ó, daqui eu já venho pro outro olhinho. Eu dou só 3 pontinhos, viu? Para o olhinho. Não precisa ser muita coisa, não. Ó, olhinho pronto. Daqui eu já venho, ó. Aonde eu vou fazer o narizinho, ó. Aqui eu desço a minha agulha para aqui, ó. Já tá na minha marcação. Ó, dei aqui o meu primeiro pontinho. Venho aqui. Saio aqui para fazer a boquinha, ó. E já subo aqui pro narizinho. Se você querer usar aquele narizinho de trava, aquele pequenininho, eu acho que é o número 5, fica bonitinho também. Mas eu já... É uma pecinha que você pode fazer desta forma. Ó, vou bordar aqui o narizinho. Isso aqui, gente, você vai usando a sua criatividade do jeitinho que você achar melhor e vai fazendo. Você pode estar pintando também, tá? Tem a opção de você estar pintando isso aqui também. Pode fazer um narizinho de feltro, um coraçãozinho, colocar aqui. Gente, isso aqui você pode fazer de muitas outras maneiras. É só pontinho mesmo, gente. Aqui eu tô usando a linha de bordar. Minha linha ficou curta aqui. Mas já deu para vocês entender a finalidade do meu ursinho, tá, gente? Aqui eu já vou aproveitar, ó, aqui eu faço um arremate aqui para prender a linha e já vou fechar essa aberturinha aqui, ó, dando uns pontinhos aqui, para na hora que eu colocar lá no corpinho, ficar tudo embutido, ó, tá? Aqui nós já tá fazendo a montagem das nossas pecinhas, tá bom?
Ó. Ficando assim. Aqui agora, o que que eu vou fazer? Vou procurar minhas agulhas aqui, que minhas agulhas caiu, gente. Vou ver aqui onde foi parar as minhas agulhas. Eu já deixo tudo prontinha. Pra na hora que eu for costurar, gente, não tá muita... Não tô tendo muito trabalho. Mas uma já deu uma sumida aqui. Enfim. Depois eu acho ela. Aqui agora, o que que eu vou fazer? Vou fechar aqui o corpinho aqui, ó. Fazendo aqui o nosso famoso fuxiquinho. Pra fechar o corpinho. Ui! Fechei aqui o corpinho com o fuxiquinho, ó, tá vendo? O bracinho aqui, eu vou passar uma costurinha aqui e aqui, de um ladinho e de outro, só pra me ajudar. Ele desenfiou aqui, gente. Isso é pra demorar mais, mas se é pra acontecer, vamos ter paciência. Pra na hora que eu colar, ficar firme. É igual a gente faz na naninha. Na naninha também, o bracinho, a gente faz essa costurinha aqui pra colocar na toalhinha. Ó, costurei aqui, ó, tá vendo? Deu uma costurinha aqui de um ladinho e do outro. Agora eu vou colar aqui no corpinho. Ó, passo a colinha aqui. E vou colar a aberturinha aqui pra baixo, ó. Não precisa nem fechar essa abertura do bracinho, ó. Ó, tá vendo? Agora eu seguro aqui, ó. Ó, aqui no meio. Eu ponho cola. Ó, põe a cola. E agora, aqui na cabecinha a gente fecha. Eu vou vir aqui com a cabecinha, ó. E vou só colocar aqui no meio. Vou colocar uns alfinetinhos aqui pra segurar, tá? Pra na minha colagem aqui ajudar, tá bom? Ó, um do lado. Só pra ajudar aqui, ó, a colagem do meu, ó, tá vendo? Aqui já tá o meu ursinho prontinho. Vamos reservar. Acho que vai precisar mais um pinguinho de cola aqui. Vou colocar mais um alfinetinho aqui. Pronto, vamos deixar o nosso ursinho aqui reservado colando, que já tá tudo prontinho. Bolsinha pronta, orelhinha pronta, bracinho pronto. A cabecinha aqui tá pronta. Agora vamos trabalhar na cabeça. Primeiro eu vou fechar aqui. Ó, vou fechar aqui a cabecinha do nosso Bob Good, fazendo um fuxico aqui, gente, pra fechar. E nós já vai montar o nosso Bob Good. Ai, Pro, que aula estendida! Olha a peça linda que vocês vão fazer. Você já parou para pensar na fofura? Ó, fechei aqui, seguro. Não precisa fechar totalmente, que não vai conseguir mesmo. A cabeça tá bem cheinha. Ó, fechei aqui. Agora vamos lá. Agora o que nós vai fazer?
nós vamos fazer as marcações. Eu vou marcar aqui o olhinho. Lembrando que o rostinho você vai fazer na parte que não tem a pence de cima. Essa parte aqui na pence de cima é as costas aqui atrás da cabecinha. Então, aqui, o que que eu faço? Eu marco desta forma, tá, gente? Ó, eu venho aqui, daqui da costura, ó, tá a pence aqui, né? Eu venho na direção dela aqui, tá, gente? Eu olho aqui, ó, olhômetro mesmo. Eu não marco, eu só olho assim, ó, na direção aqui da minha pence. Eu faço aqui, ó, uma marcação para um olhinho. Aqui eu venho do outro lado, faço do mesmo jeito, faço assim, tá? Aí eu venho aqui no meio, mais ou menos, o meu narizinho vai ficar aqui. Aqui eu desço aqui, ó, um risco aqui, ó, faço aqui o meu riscozinho, que vai ser o meu, a boquinha. Mas isso é como eu tô falando, gente. Eu faço desse jeito, mas vocês podem fazer do jeitinho de vocês. E tá aqui marcadinho. Agora, o que que eu faço? Primeiro, eu coloco o olhinho. O olhinho, eu tô usando esses botãozinhos de pezinho. Vocês podem estar usando a pérola também, tá? Lembra que isso aqui eu faço costurado, gente. Tô aqui com o meu agulhão, a linha encerada. Venho aqui na parte de baixo. Saio aqui na onde eu dei o meu ponto, aqui onde tá aqui a minha marcação. Deixando um fio aqui. Passo o meu botão. Venho aqui do ladinho e saio aqui embaixo. Ó, agora aqui eu vou amarrar e vou puxar. Já fica seguro e dá essa profundidade aqui no olhinho. Essa é a minha forma de eu fazer. Faça desse jeito que vocês ó, aperto aqui. Fica um olho muito bem seguro, tá, gente? Amarro bem. Lembrando que eu tô usando aqui o fio encerado. Olha quantos nozinhos eu já dei aqui. Lembrando que é uma peça decorativa, mas uma peça que vai na mão da criança. Ó, o primeiro olhinho, faço aqui a mesma coisa. Venho aqui por baixo. Sai aqui na minha marcação, ó. Sai aqui na minha marcação. Deixo o meu fio aqui. Passo o meu botão aqui, ó, na linha. Do ladinho, eu dou outro pontinho e saio aqui embaixo. Ó, desse jeito. Aqui agora eu venho e faço os nozinhos. Puxo aqui, olho se tá certinho aqui. E começo a minha amarrar os meus nozinhos. Dou uns 4 nós, gente. Olha como eu faço. Eu nunca tive problema nenhum com meus bichinhos. Nunca tive, gente. Olha que fofinho. Agora aqui, nós vamos fazer a boquinha. A boquinha eu pego a minha linha de bordar. Aqui, como eu vou colocar o meu narizinho, eu começo por aqui, ó. Aqui eu dou um ponto. Corta aqui a pontinha da linha. Aqui, ó, eu faço um arremate. Desse jeito. Desço aqui. Eu gosto de dar 2 pontinhos, tá? Eu gosto de descer 2 linhas, ó. Sobo aqui novamente. Ó, fiz aqui a minha primeira marcação. Desço novamente no mesmo lugar e já trago pra aqui, ó. Já trago pra esse aqui. Arrumo direitinho. Venho aqui, ó. Olha que fofura. Já trago pra aqui, ó. Sempre dando ponto, tá, gente? Ó. Fiz aqui. Agora venho aqui novamente.
sai aqui aonde eu dei o meu primeiro ponto. Isso, gente, porque eu tô fazendo com dois pontos. Se você querer fazer só passar uma linha uma vez, já tá tudo pronto, tá? Mas eu gosto de fazer uma marcação bem feitinha. Agora eu já subo aqui pra cima novamente, ó. Que aqui é onde eu vou fazer o meu arremate aqui, ó. Ó. Aqui eu fiz o meu arremate, ficando assim. Agora, o que que eu vou fazer? Se eu querer fazer uma sobrancelha nele, é opcional. Se você não querer fazer, você não faz, tá? Mas eu vou fazer. Venho aqui. É detalhes que faz diferença, como eu falei para vocês, que agrega valor. Mas você faz se você querer. Vou colocar duas perninhas na agulha. Aqui eu faço um nozinho. E vou fazer um risquinho para mim ter uma direção. Eu faço assim, ó, na diagonal, tá? Ó, faço um risquinho aqui. Faço outro aqui. Lembrando que eu tô usando a caneta fantasminha, porque se dá errado, a gente vai lá com o calor do ferro ou do secador e apaga. Se você não tiver por perto nem o ferro nem o secador, você pega, coloca um paninho aqui em cima, se dá errado, e com o biquinho da pistola, com o paninho aqui em cima, você passa para apagar, que é só o calor. Não passa o bico diretamente da pistola, porque pode vazar alguma colinha e danificar a sua peça. Coloquei aqui, venho aqui por baixo. E vou sair aqui, ó, aonde eu fiz o meu risquinho. Ó. Venho aqui, dou o pontinho aqui, ó. Daqui eu já passo aqui por dentro mesmo, ó. Eu já venho aqui aonde tá a minha outra marcação, tá vendo? Ó. E já faço a outra sobrancelha aqui. Aqui eu já desço cá pra baixo. Esse aqui eu coloco só uma linha, tá? Ó que fofurinha, gente. Aqui agora eu faço o arremate. Você está gostando da forma que eu estou explicando para vocês? Lembrando que vocês podem procurar a forma melhor para vocês fazerem. Agora aqui eu vou usar o meu nariz. Esse narizinho é aquele de trava. Eu não corto essa pontinha aqui, eu não corto, tá? Eu não uso a trava, mas todos meus bichinhos, até para a criança brincar, eu faço dessa forma e nunca deu problema. Porque eu não corto essa pontinha aqui, eu não corto para só colar. Olha como que eu faço. Venho aqui, ó. Cadê a minha tesourinha menor? Aqui. Com a tesourinha pequena, com a pontinha bem fininha. Aqui é onde eu vou colocar o meu nariz, eu venho aqui, ó, e faço um furinho, tá vendo? Venho com a ponta da minha tesoura, ó, e corto esse plumante lá dentro, ó. A minha tesourinha entrou todinho aqui dentro. O que que eu vou fazer agora? Presta atenção que se você fazer suas peças assim, nunca deu problema no meu. Também eu tenho certeza que não vai dar no seu. Vou dar uma limpadinha aqui no bico da minha pistola. Ó, pego o bico da pistola, coloco lá dentro, ó, lá dentro e solto a cola, ó, desta forma. Solta a cola lá dentro. Venho aqui com o meu nariz,
Lembrando que essa pontinha tem que ficar para baixo. Olha direitinho para não dar errado. Venho aqui, ó, encaixo o meu nariz. Olha, gente, isso aqui, quando seca, vira uma bolachinha de cola lá dentro que não solta de jeito nenhum, tá? Ó, tá vendo? E ficou assim o meu rostinho. Rostinho pronto. Agora vamos pra orelha. Eu nem fecho essa abertura. Se vocês querem fechar, eu tô ensinando tudo do jeitinho que eu faço. Eu venho aqui, ó, passo um pouquinho de cola aqui na volta aqui. Não passo muita cola para não me dar, não ficar difícil na hora de eu costurar. Passo outra colinha aqui. Venho aqui, ó. Tá aqui a minha pence. Da minha pence para baixo, 2 dedinhos, eu colo a minha primeira orelhinha. Ó, tá vendo? Desse jeitinho aqui. A mesma coisa eu faço aqui do outro lado. Eu vou medir para ficar mais fácil para vocês. Da minha pence aqui para baixo, eu vou medir aqui, ó, 3 centímetros, que é os meus 2 dedinhos que eu falei para vocês, ó. Eu vou medir 3 centímetros. A costura tá aqui e a pence tá aqui. Então, eu vou medir da pence para baixo aqui, ó. 3 centímetros. E vou colar a minha orelhinha. Olha, desse jeito. Tá vendo? Ficando assim. Aqui agora eu vou costurar com um pontinho invisível a volta todinha dessa orelhinha. Lembrando que ela tem que ficar soltinha assim. Mas aqui eu vou costurar com um pontinho invisível. É muito rápido, gente, e muito fácil, ó. Aqui é um pontinho na cabeça. Aí eu venho, faço o arremate. Aí, ó, um pontinho na orelha. Um pontinho na cabeça. Um pontinho na orelha. E um pontinho na cabeça. Isso aqui eu vou fazer aqui, ó, a voltinha. Vou fazer aqui a voltinha todinha aqui, ó, rodando aqui a cabecinha, a orelhinha todinha, tá, gente? Vou fazer nenhuma, depois eu faço na outra, para o vídeo não ficar tão estendido como já tá. Tenha paciência, que é assim mesmo. Ó. Pra ficar firme, gente. O meu trabalho, eu dou muita garantia para minhas clientes, graças a Deus. Ó, faço um bom arremate. Gente, vou ter que fazer na outra, porque vai vir o acabamento. Depois do acabamento pronto, não tem como eu fazer. Costurei, vou fazer a mesma coisa que na outra orelhinha. Lembrando que tem a paciência, gente. Sabe o que é paciência? É muito fácil e muito rápido de fazer, tá? Aqui só demora, eu digo para vocês que vocês pegando aí, vocês faz se você tiver bem prática mesmo na costura, você faz uns 4 bob good por dia, sabe por quê? Se você for trabalhar com produção, você vai riscar todos, depois vocês vai costurar todos, vai refilar, vai encher, aí depois vocês vai trabalhar só na montagem. Quando a gente trabalha por produção é assim. Aqui eu estou ensinando uma peça, mas se você for trabalhar por produção, vocês vai trabalhar fazendo assim, tá? E claro que todas nós vai fazer muitas peças para vender. Então, a dica que eu dou para vocês é essa. Faz todas as peças, risca tudo, corta tudo, costura tudo, enche. Depois vai só para montagem. E nosso Bob Good já tá criando forma.
Fizemos isso aqui, vamos reservar. Vem aqui pro corpinho. O corpinho a gente vai fechar aqui também com o fuxico. E fazendo isso aqui, gente, nós já tá finalizando praticamente a nossa pecinha. Depois nós vai ver com quanto o nosso Bobbie Good ficou de altura. Às vezes as meninas me procuram muito, medida de braço, medida de perna. Gente, eu vou trabalhar com vocês com meus moldes desta forma. Eu vou passar sempre a medida das peças prontas, seguindo o padrão da forma que eu trabalho. E os meus moldes direitinho, vai ficar a peça do tamanho da minha, tá? Então vamos lá. Agora nós vai colocar a cabecinha. Ó, primeiro você monta toda a cabecinha desta forma. Agora nós vai costurar a cabecinha num corpinho. O que que eu faço? Pinguinho de cola, que isso aqui ajuda bastante a gente e também fica mais firme a peça aqui, tá? Ó, venho aqui, coloco a cabecinha, olhando bem a costura, que tem que bater costura com costura aqui dos ladinhos. Coloquei a cabecinha, vamos costurar a voltinha todinha da cabeça. Faço o meu primeiro ponto, como eu sempre falo com vocês, e agora um ponto na cabeça, um ponto no corpinho. E assim nós vai fazer aqui a voltinha todinha. Eu espero que vocês entendam a forma da minha aula aqui. Tudo costurado, gente. Não faça nada só na cola. A não ser que você vai trabalhar no feltro uma peça para decorar. Aí tudo bem. Mas se for uma peça, como eu estou fazendo aqui, um material que vai na mão da criança, cuidado. Faça peça segura, material que não dá problema em nenhuma criança, que não tem... que não dá alergia, não dá coceira, tem tudo isso, gente. Nós temos que aprender a trabalhar com nossas crianças, ou com nossos adultos, nossas vovozinhas, que recebem muitos presentinhos, que ama ter os bichinhos, ter bichinho de pelúcia, ter bonecas de pano. Então, lembra disso. Cabecinha costurada, olha que fofura, cabecinha costuradinha. Gente, eu vou pegar meu carregador ali, que minha bateria tá finalizando. Deixa eu colocar o meu carregador aqui, meninas. Eita, que senão nós vai ficar sem trabalhar e não pode. Pronto. Beleza. Então, cabecinha pronta. Agora vamos para os bracinhos. Vou fechar aqui os meus bracinhos, abertura.
Eu faço, gente, tudo ao vivo com vocês. Vocês veem, as minhas aulas, do começo ao fim, se eu tiver algum contratempo, eu levantar, fica aí, eu não pauso. Se eu tenho que pegar alguma coisa, fica aí para você estar assistindo, vendo. Eu não tenho como não ser bem transparente no que eu faço com vocês. Se essa aula fosse uma aula de corte, eu já tinha finalizado ela. Mas não, porque eu vou ter que finalizar para vocês não verem o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho que mostrar o que eu estou fazendo. Fechei aqui os bracinhos. Bracinhos fechado a abertura. Agora nós vai pregar os nossos bracinhos no nosso corpinho do nosso Bobbie Good. Vou pegar aqui o meu agulhão, linha encerada. Veio aqui, ó, na costura, abaixo da cabecinha aqui do pescocinho, eu vou colocar 2 dedinhos, que seria 3 centímetros. Dou aqui o meu primeiro ponto, ó. Não dou ponto na costura, gente, do ladinho, tá? Venho aqui, do outro lado, procuro a mesma altura, tá? Ó, do ladinho, sair aqui com minha agulha, ó, tá? Você está dando para vocês ver, ó, tá vendo? Sair aqui com minha agulha. Agora, eu venho aqui com o bracinho, olho bem para a abertura ficar para dentro. Ó, dou aqui um belisquinho, um beliscão, né, gente, ó. Pegando o plumante, não saio aqui desse lado, que não é para ficar marcação aqui. Belisquei e saí aqui, ó. Ó, do ladinho da costura. Venho aqui. Do outro lado da costura, eu dou o outro belisco aqui, ó. E vou sair do outro lado aqui, ó, rente o ponto onde eu deixei a linha para amarrar o bracinho e a costura. Não dá o ponto em cima da costura para não estourar, tá, gente? Aí eu venho aqui, ó, faço o meu beliscão aqui de novo, no bracinho desse jeito, não pego a costura e não pego essa parte aqui. E agora, vou só amarrar. Agora aqui, eu vou amarrar o bracinho. Ó, puxo, eu quero esse bracinho mais abertinho, puxo. Passo assim, ó, pelo bracinho, dou muitas voltas aqui, viu, gente, ó. Amarro, bem amarrado, ó. Amarra aqui bem amarrado. Corto aqui, ó, deixando, ó, deixa aqui umas pontinhas. Levanto o bracinho assim, ó, levanto o bracinho, pega a minha cola quente e dou um pontinho de cola aqui, colando essa linha, tá, gente? Não é colando o braço, é só a linha. Pronto. Fiz isso aqui. Arrumo o meu bracinho. E olha o acabamento. Olha isso. Olha que fofura o nosso Bobbie Good. Agora, o que que eu faço? A solinha, eu falei pra vocês que eu preciso de 4 solinhas. Vou baixar aqui. Eu preciso de 4 solinhas. Por quê? Uma vai aqui no pezinho e a outra eu faço o acabamento. Para fazer o acabamento dessa última solinha, o círculo é um pouco maior. Ó, tá vendo? Vai a medida aí no molde também. Vou fazer um alinhavo.
todas as minhas costuras, o meu começo, eu gosto de dar o meu pontinho de arremate. E vou aqui, ó, fazer um chuleado, né? Um fuxico. Não precisa ser pontinho pequeno, tá? Ó, não precisa pontinho pequeno. Fiz aqui o alinhavo, a voltinha toda. Vou vir aqui com minha solinha, vou colocar aqui. E vou puxar o meu alinhavo. Se vocês tiverem dificuldade de colar a solinha lá no pezinho, vocês alinhavam e faz isso aqui também. Ó, passo a cola. E puxo o meu alinhavo. Ficando assim, agora aqui eu vou passar uma cola. Lembrando que eu não passo na bordinha, gente, para não transbordar e não manchar. Passo aqui, ó, bem rente aonde eu fiz o meu alinhavo. Ó, bem rente onde eu fiz o alinhavo. Venho aqui no pezinho e nós vai fazer o acabamento, ó. Não precisa costurar, gente, não precisa nada, ó, tá vendo? Saiu um pouquinho aqui, eu fui olhar pra câmera. Ó, tá vendo? E ficou assim o acabamento. Olha a fofura que já tá ficando o nosso Bobbie Good. Agora vamos lá. O lacinho, cortei aqui o quadradinho, vai à medida no molde. Costurei a volta toda. 2 tecidinhos, tá? Venho aqui no meio, faço um piquezinho aqui, ó. Pra mim desvirar esse lacinho. Pra mim desvirar. Venho aqui. Arrumo as pontinhas, bem arrumadinha. Ficou uma aberturinha aqui, eu acho que na hora que eu cortei. Vou fechar aqui. Gosto das minhas coisas bem feitas. Ai, Geni, como a aula tá demorando. Gente, tem paciência. Eu não faço nada mal feito. Eu sei que eu não tenho aquela perfeição, mas minhas peças é assim. O meu trabalho é assim. Eu passo para minhas alunas sempre isso. Não precisa ter pressa. Não precisa correr. Ó. Fiz aqui o quadradinho, agora eu junto aqui, ó, no meio, eu pego aqui um pedacinho de cordão, eu tô usando aqui o cordão enceirado, mas você pode estar usando qualquer linha. Não precisa estar franzindo com agulha, que isso aqui, ó, venho aqui, amarro. Eu acho bem prático fazer os lacinhos assim. E o lacinho tá pronto, tá? Os meus 2 lacinhos. Agora vamos lá. Vou vir aqui no meio da cabecinha. Passa a colinha. E venho aqui, ó. E coloco o meu lacinho. Coloco aqui os lacinhos. O Bobbie Good, gente, é uma peça que é para você brincar com as cores, tá? Olha que fofura. Quero fazer um acabamento, vou colocar um botãozinho, vou colocar uma pérola, vou colocar um pompom. Pode usar a criatividade aí, tá bom? Eu vou colocar aqui uma florzinha, um botãozinho. Mas você pode estar colocando um pomponzinho. Você pode estar criando, gente, brincando. Ó, vou colocar minhas florzinhas aqui, amarelinha. Mas podia ser uma florzinha vermelha. Ó, ficando assim. Agora, nós vai colocar a nossa bolsinha. Como eu falei pra vocês. A bolsinha, por que que eu deixei
só um lado da alça costurada, mas isso é opção. Eu venho aqui, ó, eu passo aqui a minha... Pode costurar e passar pelo pescocinho. E venho aqui, ó, passo aqui, tá? Ó, passo aqui, venho aqui na alcinha, passar uma colinha aqui para fechar, e passo um fiozinho de cola aqui, ó, e colo aqui, fechando a alcinha aqui. Olha a fofura que está o nosso Bob Good. Agora o nosso bichinho que já estava ali prontinho, vou tirar os alfinetes para me ver como que ficou. Bem coladinho. Quero fazer um charmezinho. Quero colocar um lacinho nele, igual o lacinho da mamãe. Vamos pegar aqui. Isso aqui, gente, eu tô fazendo aqui junto com vocês. Vocês podem usar a criatividade de vocês, tá bom? Cortei aqui um quadradinho. Porque eu quero fazer aqui, ó, um lacinho pro meu ursinho. Como nós já tá aqui finalizando a nossa peça linda, incrível. Venho aqui, ó, e vou colar aqui, gente. Olha que luxo, que fofura que ficou o nosso Bob Good. Aqui no meio você pode colocar uma meia pérola. Eu não vou colocar, que eu não tô encontrando aqui agora, para o vídeo não ficar muito estendido. Venho aqui com o nosso bichinho e vou colocar aqui. Olha isso, gente. Agora tem o rabinho, tá? O rabinho é a mesma